Fala meus amigos, tudo bom? Israel Vergen aqui falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da relação entre taxas pós-fixadas no crédito, Selic e uma eventual inadimplência. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, é o seguinte, não sei se vocês têm acompanhado, especialmente aí ao longo do ano passado de 2020, esse ano também 2021, o aumento da oferta de linhas de crédito com taxas pós-fixadas. Como que funciona isso, tá? São aquelas operações que são contratadas e a sua taxa, a sua precificação é composta normalmente, tá, por um item fixo, algum percentual fixo, um exemplo, sei lá, 0,5% mais CDI, 0,5% mais Selic, por exemplo, tá? E essas taxas pós-fixadas, elas foram consideradas uma alternativa muito interessante ali no mercado, especialmente no momento que a gente viveu de reduzidas taxas de juros, ou seja, a taxa básica de juros, a Selic, que é como se fosse o piso ali de todo o custo de captação do sistema financeiro nacional, todo o custo de captação dos bancos, ela teve uma redução muito importante, a gente nunca viu uma taxa Selic tão baixa quanto a gente observou ali até então, né? A gente tinha até bem pouco tempo atrás taxa Selic abaixo de 3% ao ano, algo inédito na história recente do nosso país. Então, havia nesse contexto um estímulo muito grande das pessoas contratarem esse tipo de operação com taxas pós-fixadas, e isso aconteceu. Aconteceram diversas operações, diversos contratos dessa maneira. Só que agora a gente tem observado um aumento da taxa Selic, um aumento desse custo ali de captação, e que muitas vezes esse tipo de operação ele era contratado e concedido pelos bancos e pelas instituições financeiras como uma forma de se blindar, se proteger dessas oscilações dessa taxa Selic, dessas oscilações do custo de captação. O CDI ele é o custo básico ali de captação mínimo de uma instituição financeira. Esse DI ele busca de alguma maneira se aproximar da Selic meta, da taxa Selic. Tá? Então, toda vez que há uma variação na Selic, há também uma variação no CDI. Eles são quase que irmãos ali, estão muito próximos um do outro. Então, se houve um aumento na taxa Selic, há um aumento também no CDI. E se há um aumento no CDI, há um aumento do custo de captação dos bancos. Por que, Israel? Por que tem esse aumento? Por conta do seguinte: o banco ele paga uma remuneração ao investidor, ao depositante, depósito a prazo, tá? Aquela pessoa que vai lá e faz um CDB, faz um RDC, ela é remunerada em relação a um percentual do CDI normalmente. Então, esse percentual do CDI, ele tem impacto direto nesse custo de captação do banco. E o banco, muitas vezes, busca fazer operações ali com taxas pós-fixadas, pensando em se proteger das oscilações desse custo de captação, de modo a manter ali a sua margem financeira, manter ali o seu spread. Só que tem um detalhe que às vezes não é considerado e que deve ser chamado a atenção para ali quem está fazendo análise de crédito, para quem está fazendo esse tipo de observação, que é o seguinte: se a gente tem um aumento muito importante ali desse custo de captação, se a gente repassa diretamente esse aumento para o cliente por meio dessas taxas pós-fixadas, será que esse cliente, será que esse associado, ele vai ter capacidade de pagamento para suportar esses aumentos? Será que isso está sendo considerado na hora de fazer essas análises de crédito? Esse é o ponto mais importante, tá? Quando a gente faz esse tipo de operação, a gente sabe que tem esse fator importante de tentar precificar isso nessa operação, mas a gente também deve precificar esse risco dessa capacidade de pagamento ficar muito comprometida, já que haverá ali
uma incidência maior de juros naquela parcela e necessariamente uma maior demanda de recursos para que ali aquele cliente, aquele cooperado, honre com aquela operação. Então, meus amigos, esse vídeo de hoje é só para a gente dizer o seguinte, ó, beleza, taxa pós-fixada, enfim, a depender do contexto pode ser uma ótima alternativa, mas ela também tem que ser olhada com esse viés de que quando tem um aumento dessa taxa do indexador que estava atrelado ali àquela taxa, há também um aumento do valor da parcela, consequência, um aumento da necessidade de aporte de capital daquele cliente, daquele cooperado. E isso deve ser considerado na análise, esse cenário de crescimento deve ser considerado na análise. Um raciocínio rápido aqui, um associado ou um cliente que contratou uma operação quando a Selic estava 2,5, 2,75 por exemplo, e seu contrato ali, sei lá, tem 60 meses, e dentro de um prazo ali de 12 meses essa Selic sai de 2,75 para 4,25, o que acontece com sua operação que está indexada ao CDI? Pois é, naturalmente ela vai ter aumento do valor da parcela, e isso tem que ser considerado também na hora de fazer essa análise da capacidade de pagamento. Beleza? Valeu, meus amigos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, deixa seu comentário aqui, tá? Me responde se você gosta desse tipo de conteúdo. Me segue lá também no Instagram, eu.israelvergne. E valeu, até o próximo, fiquem com Deus.